Fala, galera! Estamos aí mais uma vez. Eu sou a doutora Zuraida, sou mineira de Belo Horizonte, mas moro aqui em Prudentópolis, Paraná. Trabalho no ESF Vila Beraldo, no SUS, e também na clínica particular da doutora Karina como clínica médica e ultrassonografista de mamas e tireoide. Pois bem, como combinado, nós estamos aqui um pouco atrasados porque hoje caiu um temporal aqui na cidade, então caiu energia elétrica, não tinha internet, então eu cheguei em casa agora há pouco e agora que chegou a luz aqui e a internet. Pois bem, hoje vamos falar de um tema muito polêmico. Vocês lembram que semana passada eu comentei que o primeiro que deixasse seu comentário embaixo pedindo o tema, né, que eu ia falar. Então, quem ganhou foi a senhora que pediu, que ela disse que tem um irmão que tem esse tipo de transtorno e ela não sabe como lidar. Então, vamos lá. Esquizofrenia, nome difícil, né? Até eu dar um nó na língua para falar. Então, esquizo é um termo grego que significa dividido, isso mesmo. Frenia significa mente. Então, a junção de esquizo com frenia é o quê? Uma mente dividida. Isso aí, uma mente dividida. Então, a esquizofrenia é uma doença muito antiga, muito antiga. Antigamente, as pessoas que tinham esse tipo de transtorno eram consideradas loucas, elas eram deixadas no manicômio, eram isoladas pela família, porque não tinha, assim, uma interação como é hoje, um tratamento mais adequado como hoje. Pois bem, as causas são muito questionáveis, porque ainda não tem uma causa assim muito concreta. Por que se desenvolve esta síndrome? Inúmeras pessoas podem desenvolver essa síndrome desse transtorno. Pode ser na infância, é raro, mas pode ser na adolescência, pode ser também quando está mais jovem, adulto e até idoso também pode desenvolver, sim, esse tipo de transtorno. E esse transtorno, ele começa como? A pessoa começa a perceber que está tendo algumas desordens nos seus pensamentos, no modo de agir, no modo de pensar. Eles têm uns pensamentos assim, fora da casinha, sabe? Fora da realidade. Tem distorções de pensamentos, de percepção, com graus variados também de autismo. Não quer dizer que a pessoa que tem autismo é esquizofrênica. E também não quer dizer que a pessoa que tem esquizofrenia é autista, certo? Tem que separar bem essas duas coisas aí. Primeiramente, a pessoa vai ter o quê? Um embotamento da mente. A mente não fica clara, os pensamentos se tornam embotados, sem prejuízo da inteligência. Até porque a pessoa que é esquizofrênica, geralmente são pessoas muito inteligentes, muito talentosas. E que no decorrer da vida, ela desenvolve esse tipo de transtorno. Pois bem, ao longo do tempo, pode sim ter um prejuízo cognitivo. O que é um prejuízo cognitivo? A pessoa pode sim deteriorando a sua inteligência. Pois bem, como eu já disse, pode ser na infância, na adolescência, quando tiver mais adulto. São vários os tipos e subtipos da esquizofrenia. E como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico é feito por um profissional da saúde, um clínico geral, ou pode ser também por um neurologista, um psiquiatra, maiormente é pelo psiquiatra ou psicólogo.
Então, vamos aqui aos sintomas maiores. Tem os sintomas maiores e os sintomas menores. Os sintomas maiores são roubo de pensamento. A pessoa é fora da casinha. Foge da realidade. Segundo ponto, delírios. A pessoa começa a ter delírio. Tem uma influência de passividade relacionado ao corpo, pensamentos e ações. Terceiro ponto, ouve vozes, tem alucinação. O quarto ponto, tem delírios persistentes. Acha que controla o tempo, aí começa a pensar que comunica com os alienígenas, pensa que tem alguém perseguindo e assim por diante. Os sintomas menores, o primeiro é alucinações que persistem por muitos dias ou por mais de um mês, acompanhados de delírios. O segundo é um discurso incoerente. A pessoa começa a falar, ter os pensamentos e começa a falar as coisas que a pessoa que está próxima dela não consegue entender. Não sabe de onde ela tirou aquela conversa, não sabe de onde que surgiu aquilo, entendeu? Fica totalmente fora da casinha. Excitação. A pessoa fica eufórica, fica muito eufórica. Tem uma postura inadequada. Exemplo, a pessoa, vamos supor que a pessoa vai numa festa, aí tá todo mundo lá, né? De terno, gravata, né? As mulheres todas bem maquiadas. E a pessoa chega lá de chinelo, de bermuda rasgada, sem tomar banho, com uma camiseta toda surrada, entendeu? Totalmente fora do contexto. Segunda coisa dentro desse terceiro ponto, negativismo. Nada para a pessoa dar certo. A pessoa fica assim, não, mas se eu fizer isso, vai acontecer isso e assim, fica prevendo o futuro, entendeu? Só que de uma forma totalmente negativa. Quarto ponto, dos sintomas menores. Incoerência às respostas emocionais. A pessoa se torna apática, fria, não tem sentimento, é uma pessoa que não tem coração, como se diz. Ela tanto faz, a pessoa pode morrer ali, ó, perto dela, que ela fica assim, ó, apática, totalmente apática. Quinto ponto, perda de interesse de tudo, tudo, ela perde interesse. Não quer incluir na sociedade, ela se exclui da sociedade. Muitas pessoas que têm curso superior, sabe? Gente que fez universidade, extremamente inteligentes, podem desenvolver esse tipo de comportamento. Na literatura diz também que quando uma pessoa tem um parente muito próximo, tipo pai ou tio, ou primo de primeiro grau, ou irmão com esta síndrome, com esse tipo de transtorno mental, tem até uns 16 a 17% daquela pessoa ter esse tipo de transtorno. Quando é um irmão gêmeo, por exemplo, eu tenho um irmão gêmeo que tem a doença, aí eu também tenho 40% de chance de desenvolver esse tipo de doença no decorrer da minha vida. Então, é um pouco genético, mas também tem os fatores que contribuem para que esse tipo de doença possa se desenvolver. São fatores ambientais,
são fatores também de dentro de casa. Muito cuidado aí os pais que são opressores, os pais que são altamente críticos, que critica a criança em tudo, que oprime a criança, que espanca a criança. Muito cuidado, porque a criança pode, no desenvolver da sua adultez, pode desenvolver esquizofrenia se na família tem alguém que tem esse tipo de doença. Como fazer o tratamento? Antigamente, como eu disse no início, as pessoas que tinham esse tipo de transtorno eram consideradas loucas. Não tinha como incluí-las na sociedade. Hoje em dia, esse mito já se desmitificou e tem tratamento na atenção básica da saúde, tem tratamento particular, tem os medicamentos adequados. Aí você me pergunta, doutora, mas tem cura? Infelizmente, não tem cura essa doença, mas tem controle. E o controle tem que ser multidisciplinar. O que é isso, multidisciplinar? Tem que ter o apoio da família, que é fundamental o apoio da família. Tem que ter também o apoio psiquiátrico, psicológico, a inclusão na sociedade. Tentar fazer com que a pessoa faça aquilo que mais gosta de fazer. E uma coisa também que é muito importante, que é fundamental, a pessoa que tem esse tipo de transtorno, ela tem que aceitar que tem esse tipo de transtorno, tem que buscar ajuda e é uma luta constante aqui dentro, entendeu? É uma luta constante. Se a pessoa quiser ter uma vida normal, ou seja, mais próximo do normal, se ela tiver força de vontade, apoio da família, junto com os medicamentos e com os profissionais adequados, ela consegue sim voltar ao trabalho, trabalhar, constituir família, ter filhos, tudo bem controlado. Há relatos de pessoas que desenvolveram esse tipo de doença no decorrer da vida, que tiveram filhos e que nenhum filho desenvolveu. Mas por quê? Porque a pessoa estava num ambiente adequado. Não tinha pressão, não tinha opressão, não tinha espancamento, não tinha xingamento, não tinha nada dessas coisas. Então, tinha uma vida tranquila, então não desenvolveu esse tipo de doença. Então, gente, muito cuidado dentro da sua casa, com o que você fala, com o que você faz, porque isso pode desencadenar um transtorno mental no seu filho, certo? E também muito cuidado e muito atento, fica bem atento aos sinais. Se você conhece alguém ou se você mesmo tem esses tipos de sintomas que eu citei aqui, mania de perseguição, que sai na rua, fica desconfiado de tudo, acha que tem gente perseguindo, começa a escutar vozes, começa a ficar fora da realidade e aquilo vive tipo uma mentira e aquela mentira passa a ser verdade para você. Muito cuidado, você pode estar desenvolvendo esse tipo de doença. Então, melhor procurar um psicólogo, um médico, um psiquiatra para estar fazendo os testes para ver se você não está desenvolvendo esse tipo de doença. Pois bem, tem vários filmes, gente, ótimos, várias séries, filmes ótimos que retratam muito bem esse tipo de comportamento, esse tipo de síndrome, esse tipo de transtorno mental, que você pode estar assistindo. Um deles eu vou citar aqui, que é Uma Mente Brilhante. Grave bem esse nome. Uma Mente Brilhante é baseado em fatos reais, é de um matemático, um físico,
que ele estava na faculdade, extremamente inteligente, e de repente ele começou a ficar fora da casinha. Ele começou a ter alucinações, delírios, amiguinhos imagináveis. Cuidado se o seu filho, se o seu adolescente ou você mesmo adulto começa a ter amigos imaginários. Isso também é um sinal de esquizofrenia, então muito cuidado. Então, gente, esse filme pra mim foi o melhor filme que eu já assisti, psiquiátrico, relacionado à esquizofrenia. Vale a pena assistir. Quem tem alguém na família, alguém próximo que tem esse tipo de transtorno mental, dessa síndrome, eu recomendo que você assista para você saber como lidar com esse tipo, né, de doença, porque não é fácil, porque a pessoa que tem esse tipo de doença, ela sofre e a família sofre junto. Por quê? Porque a pessoa esquizofrênica, ela vai atingir aquela pessoa que está mais próxima dela. Aquela pessoa que ela mais ama é aquela que ela vai maltratar, é aquela que ela vai agredir, porque não são todas as pessoas que têm esquizofrenia que vão ser agressivas. Não são todas as pessoas. Tem umas que são até passivas demais, mas os que são agressivos, com a medicação correta, eles podem se tornar uma pessoa mais pacífica. Correto? Então, gente, é o seguinte, muita atenção com esse tipo de transtorno, porque não é fácil, né? A pessoa, ela desenvolve no decorrer da vida, não tem cura, mas a família, o cuidador, tem que ter muita paciência, tem que ser uma pessoa muito humana para tomar conta ou para cuidar ou auxiliar de uma pessoa assim. Eu vou contar aqui um fato que não que eu vivenciei, mas que a pessoa me contou, que ela tem esse tipo de transtorno e ela enxergava as crianças dela com cara de cavalo, cara de vaca. E aquilo dava um pavor tão grande nessa pessoa, que ela virava pro marido dela e falava, olha lá, o fulano tá virando vaca, tá virando cachorro, tá virando cavalo. Gente, é muito triste isso. Então, se você que está me ouvindo agora tem esse tipo de transtorno, não perca tempo. Procure um psiquiatra, procure um psicólogo, procure uma pessoa da área de saúde e comece já o tratamento. Comece já fazendo o seu tratamento adequado para que você não fique pior, não piora os sintomas, não piore os sintomas, que possa estar controlado. Tá certo? Então, é isso que eu tinha que falar para vocês. Eu queria falar muito mais aqui, mas sinceramente, eu tô pensando assim, será que vai, se começar a chover e acabar a luz em casa? Então, é melhor terminar mais cedo do que ficar no apagão, não é verdade? Então, gente, é isso aí. Muito cuidado. Tenha cuidado com esse tipo de doença. Seja paciente com esse tipo de pessoa. Saiba entender. Leia livros a respeito. Busque ajuda, terapia, porque é muito importante. O tratamento psicológico, o tratamento psiquiátrico, juntamente com as medicações. Ah, doutora, mas não cura. Pra que eu vou tomar se não cura? Melhor ficar do jeito que tá. Não, gente. Mas com o tratamento adequado, vai melhorar a sua qualidade de vida. Você pode ter uma vida normal. Você pode
trabalhar, você pode passear, você pode namorar, você pode casar, entendeu? A mente vai estar um turbilhão? Vai, mas você vai saber controlar os seus sentimentos. Você vai saber discernir o que é real e o que é irreal. Aí, gente, eu fico pensando, quantos crimes bárbaros nós vemos na televisão, vemos, né, nos noticiários, porque fulano era tão bonzinho e de repente surtou. Mas por que surtou? Porque tem esses sintomas e não fala para ninguém. Guarda para si. Porque acha feio buscar um psiquiatra. Porque é feio buscar um psicólogo. Vai achar que eu sou louco. E de repente, surta. Então, se você tem algum tipo desses sintomas maiores ou menores, procure ajuda para não surtar. Tá certo? Então, é isso aí que eu tinha que falar para vocês. Eu vou escrever depois aí nos comentários, eu vou deixar uma lista de filmes, de séries que vocês podem estar assistindo para vocês começarem a entender um pouco dessa doença que é tão polêmica, tão complexa e muitas pessoas têm medo. Não precisa de ter medo, gente. Não precisa de ter medo. Tá bom? É uma doença psiquiátrica como outra qualquer. É grave, sim, é grave, mas não precisa de ter medo. Porque se a pessoa que é o cuidador der as medicações corretas e a pessoa que tem esse tipo de transtorno aceitar o tratamento correto, ela pode sim ter uma vida tranquila, uma vida normal. Vai ter seus altos e baixos? Sim, vai ter seus altos e baixos. Mas não vai ser tão grave, entendeu? E a família pode estar pensando, não, isso é frescura. É frescura porque como que o fulano ele não faz isso, só faz comigo? Mas igual eu falei lá anteriormente. Porque ele agride com palavras ou até com ações a pessoa que mais está próxima, a pessoa que mais ama. Então, gente, esse transtorno é um transtorno muito difícil, mas não é impossível. E eu reafirmo, como falei na semana passada, busque uma religião, busque um Deus superior. Porque qualquer tipo de doença, se você tiver fé, juntamente com a família, com apoio psicológico, psiquiátrico, neurológico, com uma terapia muito boa, você pode sim vencer. Não tem cura, mas tem tratamento e você pode ter uma vida equilibrada. Isso depende de você. Depende da sua família. Depende somente de você, da sua família e ter fé em um ser superior. Eu queria falar muita coisa aqui, gente, porque esse tema, ele é amplo, Dá para falar umas 2 horas aqui. E eu gosto muito desses temas de psiquiatria, porque eu gosto muito da mente humana, né? Entender como que funciona a mente humana. E eu acredito que você que está assistindo aí também comigo, gosta também desse tipo de assunto, né? Porque senão você não estaria aqui assistindo comigo, não é verdade? Então, uma boa noite a todos, fiquem com Deus, o meu abraço, e semana que vem eu vou falar sobre Outubro Rosa, não percam, Outubro Rosa. Na quarta-feira que vem, às 20 horas, você tem um encontro marcado comigo.
ok? Até lá, fiquem com Deus. Tchau!